Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Nesse quadro novo que é o Revisando o Enem, que já está com o seu segundo vídeo. Aqui nós pegamos itens que foram abordados então nos últimos Enems, na prova de História, e fazemos aqui uma breve discussão sobre o conteúdo que foi selecionado e ao mesmo tempo esclarecemos por que os distratores estão errados e vamos comentar também a alternativa correta, para que você fique por dentro de cada uma dessas questões e fique atentos de como resolvê-la caso você depare com a mesma estratégia das questões na prova do ano seguinte. Então vamos hoje para mais 5 questões dos últimos anos do Enem aqui no canal H de História. O primeiro item, ele é da prova de 2016 e ele fala sobre Roma Antiga. Eu chamo a atenção de vocês para as questões de história antiga que tem caído ultimamente muito frequente nos últimos Enems, nas últimas provas. Então é muito bom que você não deixe essa parte da história, esse momento aí do conteúdo histórico de lado. É bom sempre dar uma revisada aí nos conteúdos da Antiguidade Clássica, principalmente de Grécia e de Roma. O primeiro item, então, é sobre a Roma Antiga. Vamos para o item. Diz assim: a Lei das 12 Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, isto é, fora do território de Roma. Nós estamos falando aí em a Lei das 12 Tábuas, em um período em que começa a ocorrer uma mudança na legislação e também na estrutura política do Estado republicano romano. Naquele período da Roma Antiga, nós vamos perceber também a eclosão de lutas sociais que vão envolver os patrícios, a nobreza romana, detentora de cidadania, de direitos e proprietários das melhores terras, e ao mesmo tempo nós temos do outro lado os plebeus, que são desprovidos de direito de cidadania, que eram também submetidos a uma precária condição de exclusão, inclusive de escravidão por dívidas. Então, chega um momento que começa a haver uma disputa entre esses dois grupos e toda uma ascensão dessas lutas sociais que faz com que nós tenhamos então essa plebe conquistando determinados direitos. E esses direitos serão através de leis que passam a ser aprovadas a partir de um determinado momento como consequência dessas lutas no período republicano da Roma Antiga. Vamos para as alternativas. E diz aqui: a referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus, letra A, modificasse a estrutura agrária assentada no latifúndio. Não, o latifúndio ele vai continuar existindo dentro de Roma, mesmo quando os plebeus forem detentores de determinados direitos. Aliás, vai chegar um momento lá no final do período republicano romano em que alguns plebeus se tornam uma elite e inclusive vão manter essa estrutura agrária latifundiária que inclusive lhe trazia agora benefícios. Então eles abandonam aquela antiga bandeira de luta pela divisão das terras, pela coletivização e por uma série de outros discursos a partir do momento que eles passam a ter essas terras em suas mãos. Então isso daí é um distrator. Vamos para a letra B. Na letra B diz: exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores. A Lei das 12 Tábuas, ela basicamente é um código de leis escritas.
E a partir da lei das 12 tábuas, nós teríamos então aquele direito que era costumeiro, que a gente chama então nesse caso de direito consuetudinário, baseado nas tradições e nos costumes, ele deixava de existir enquanto lei, e agora nós teríamos um código de leis escritas. E esse código valeria tanto para patrícios quanto para plebeus, como forma de registro. O que está ali é a lei. Então, a partir daí, nós vamos perceber então que essa prática de escravidão por dívida, ela vai ser abolida com uma das leis que vão ser registradas ali. É o caso, por exemplo, da lei Licínias, que vai abolir a escravidão por dívidas. Ou seja, não está a letra B referente ou diretamente ligada a uma determinação da lei das 12 tábuas. Isso é também um distrator. Vamos para a letra C. Conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios. O casamento entre patrícios e plebeus, que até então era proibido, ele passa a ser permitido a partir da lei Canuleia, que é mais uma lei também que vai ser inserida no Código das 12 Tábuas, ou na Lei das 12 Tábuas, no decorrer desse processo de lutas e conquistas dos plebeus durante o período republicano romano. A letra D. Ampliasse a participação política nos cargos públicos. A lei das 12 tábuas, ela não vai necessariamente trazer isso no seu texto. Isso daí também é consequência do processo de luta. Os plebeus, eles vão ser inseridos, eles passam inclusive a ser cônsules, que seria uma espécie de presidente do Senado, eles passam a ter direito de comandar o exército, mas isso em decorrência das transformações que vão ocorrer ao longo do período republicano da Roma Antiga. E por fim, a letra E, que diz o seguinte: reivindicar-se as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Essa daí realmente é a correta. A partir do momento em que passa a ser uma lei escrita, eles passam então a buscar o conhecimento do que era essa lei e ver ali o que lhe é favorável e desfavorável, o que é realmente uma reivindicação, passa a ser uma bandeira de luta desses plebeus que passam a querer que aquela reivindicação vire uma lei inserida no Código de Leis Escritas, o Código, a Lei das 12 Tábuas. Ok? Então, aí está o primeiro item. Vamos para o segundo item, que também é da prova de 2016. E o segundo item, ele fala basicamente sobre história contemporânea, especificamente o período entre guerras, sobre o fascismo italiano. O fascismo na Itália, lá do Benito Mussolini, que transforma a Itália então no estado totalitário a partir da década de 20, com seu triunfo na década de 30. Vamos para a questão. No aniversário do primeiro decênio da Marcha sobre Roma, em outubro de 1932, Mussolini irá inaugurar sua Via del Império, a nova via sacra do fascismo, ornada com estátuas de César, Augusto, Trajano, servirá ao culto do antigo e à glória do Império Romano e de espaço comemorativo do ufanismo italiano. Às sombras do passado recriado, ergue-se a nova Roma, que pode vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes, seus grandes poetas e apólogos como Horácio e Virgílio. História antiga e usos do passado, e um estudo de apropriações da antiguidade sobre o regime de Vichy. Olha que interessante isso daí, gente. A Marcha sobre Roma foi um episódio, um dos primeiros episódios práticos que leva Mussolini ao poder, que leva o Partido Fascista a ter um espaço dentro daquela estrutura de Estado que está surgindo na Itália após a Primeira Guerra Mundial. E é importante destacar que a partir do momento em que o Partido Fascista assume esse Estado e que o Benito Mussolini passa a ser o grande líder da nação italiana,
que agora então está sob um estado totalitário, que a gente chama então de fascismo, nós vamos perceber então alguns elementos que fazem parte desse processo de consolidação do totalitarismo fascista. Um dos elementos que a gente pode destacar aí, por exemplo, é que esse Estado fascista de Mussolini, ele vai priorizar um processo de expansão territorial que ele vai se dirigir, num primeiro momento, principalmente para o norte da África. Aliás, o norte da África era uma região que a Itália já queria desde antes da Primeira Guerra Mundial, que ela, envolvida na guerra, com pretensão nesses territórios, acaba não recebendo da Entente esses territórios, e ela passa então, depois de fortalecida, já no estado totalitário, fascista, nós vamos verificar então essa prioridade da expansão territorial. E entre os discursos do Mussolini, a gente percebe então que ele vai buscar, para justificar esse processo de militarização da Itália e a busca de territórios e a expansão territorial, ele vai buscar então o discurso e vai fazer viver na memória dos romanos e ao mesmo tempo na memória dos italianos como um todo, a glória do Império Romano. Era preciso ressuscitar o Império Romano. O Império Romano, que já foi o centro do mundo, precisa ser retomado. E essa valorização do passado de Roma, essa valorização do passado italiano, justifica um discurso que diz que a expansão é necessária porque o Estado fascista de Mussolini quer retomar para a Itália, decadente e agora sobrevivente de uma guerra, essa glória toda, esse glamour todo que teve outrora o Império Romano. Nós somos Roma, nós somos herdeiros de um grande passado, glorioso império. Então precisamos retomar, precisamos ressurgir com essa ideia e ao mesmo tempo retomar esse passado glorioso. Vamos para as alternativas. A letra A diz, ou melhor, diz assim: a retomada da antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de, letra A, afirmar o ideário cristão para reconquistar a grandeza perdida. Não, gente, embora o totalitarismo ele tivesse acordos com a igreja, que é o caso do Tratado de Latrão, pesquise aí, a gente vai verificar que retomar a partir desse ideário cristão fica meio sem sentido, porque uma boa parte do Império Romano, no seu auge, na sua glória, ele inclusive não era cristão. No primeiro momento, o Império Romano persegue o cristão, tortura cristãos. Então não é interessante fazer essa ligação entre os dois elementos. Num primeiro momento não é isso, tá, gente? Embora o Estado fascista fosse um Estado cristão católico, tá? É importante destacar isso, mas a gente não vê essa relação na busca aí por esse patrimônio, esse ideário da antiguidade. Vamos para a letra B. Na letra B diz assim: utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. Essa daí é a alternativa correta. Fala exatamente dessa busca. Vamos pegar os vestígios, as heranças, nosso passado glorioso e fazer então com que o nosso presente seja tão glorioso, seja tão central, seja tão destacado, seja tão importante e ao mesmo tempo magnífico como foi o passado de Roma, como foi o passado glorioso desse Império Romano. Vamos trazer para a Itália totalitária fascista todo esse glorioso Império Romano e tudo aquilo que significava exatamente ser o centro do mundo na antiguidade. Ok? Então essa daí é a alternativa correta. Vamos para a letra C, que é um distrator, obviamente. Difundir os saberes ancestrais para moralizar os costumes sociais. Não, gente, tudo bem que estamos buscando lá todo um passado glorioso, mas não se trata exatamente de moralizar o Estado fascista com os saberes daquele momento. Até porque os tempos são diferentes, seria anacrônico, então, estabelecer uma relação direta entre valores de períodos tão distantes.
A letra D diz o seguinte: refazer o urbanismo clássico para favorecer a participação política. Pelo contrário, tá? Não se trata de refazer esse urbanismo clássico, pelo menos ao pé da letra. E, ao mesmo tempo, a participação política não é um atributo dos estados fascistas. O estado fascista é um estado autoritário, totalitário e centralizado. Quanto menos participação política tiver as pessoas, melhor. E de quebra, essa participação política, de preferência, seja como forma de apoiar o Estado. Aí estaria tudo bem, tá? Oposições dentro do Estado totalitário não são bem-vindas. O diálogo, ele não é uma coisa preservada, ele não é uma coisa praticada dentro desse modelo de Estado centralizado. A letra E diz o seguinte: recompor a organização republicana para fortalecer a administração estatal, tá? É importante destacar que o fascismo é uma ditadura. Não é exatamente aquela ideia de república com o presidente e as suas instituições. Nós temos aí dentro da Itália uma monarquia parlamentar que dá então espaço para um Estado centralizado, totalitário. O termo totalitário, ele se aplica perfeitamente nesse modelo de Estado, porque é realmente centralizado. Então nós teríamos aí uma instituição, a partir da ascensão do Estado fascista, do Duce Mussolini, nós temos então um Estado totalitário, centralizado, e não uma república no seu sentido mais específico do termo. Tudo ok? Então essa daí é a nossa segunda questão, ou melhor, nosso segundo item. Então a letra E é um distrator. Vamos então para a terceira questão, o terceiro item. E nesse terceiro item nós temos uma questão de 2014, que foi abordada então na prova de história de 2014, que traz a Era Vargas. Olha que interessante, a Era Vargas é também um conteúdo muito frequente nas provas do Enem. É um conteúdo rico, é um conteúdo complexo, é um conteúdo que é sempre abordado em provas. Então vamos verificar como essa questão abordou a Era Vargas em 2014 na prova do Enem. Vamos lá para o item. As relações do Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da Era Vargas, de 1930 a 1945, são temas amplamente estudados pela Academia Brasileira em seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista. Olha só, Maria Celina de Araújo, Estado, Classe Trabalhadora e Políticas Sociais. É interessante, gente, que, de fato, quando a gente fala em legislação trabalhista, é bom que a gente lembre que foi um primeiro momento em que a legislação trabalhista existe como, de fato, uma lei inserida em uma Constituição, embora seja efêmera, embora tenha sido muito rápido e depois muito manipuladora. É bom que a gente tenha também esse olhar. Isso foi durante a Era Vargas, e já no seu primeiro momento, lá no governo provisório, na Constituição de 34, a gente percebe então que já há essa preocupação do Estado atender essas reivindicações trabalhistas, haja vista que, no período da Era Vargas, diferente do que teria sido na Primeira República, que o Washington Luiz, o último presidente republicano daquele período de República Velha, teria dito: a questão social é um caso de polícia. O Getúlio Vargas interpretou e pensou de uma outra forma. Ele disse que a questão social é um caso de política, ou seja, o Estado ele precisa interferir de uma forma que traga esses trabalhadores para o seu lado e utilize a legislação trabalhista em seu favor. É bom que a gente leve em conta que toda essa legislação, ela é um elemento político. Ela não é um elemento de benevolência ou de caridade ou de bom senso ou de samaritanismo do Estado republicano durante o período da Era Vargas, certo? Então vamos para os itens. Durante o governo Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho social, dentre as quais destaca-se a letra A:
disseminação de organizações paramilitares inspiradas nos regimes fascistas europeus. Olha lá, nós estávamos falando aí há pouco sobre o fascismo, e é bom lembrar que tanto no fascismo italiano quanto no nazismo alemão, nós teremos organizações paramilitares, ou seja, milícias particulares que vão ali agir em nome do Estado e em defesa do Estado. No caso, por exemplo, da Itália, é a polícia política que a gente chama de OVRA, que vem exatamente, ela se origina ali dos camisas negras. Nós temos na Alemanha nazista as seções de segurança, que vão dar origem à Gestapo, que eram também milícias do partido nazista e que via a Gestapo, que seria a polícia política de Hitler. Aqui no Estado varguista, mesmo no período de ditadura, que é o Estado Novo, nós não temos essa organização paramilitar moldes da Itália fascista e da Alemanha nazista. Pelo contrário, nós vamos ter o integralismo, mas o integralismo, ele inclusive é independente do Getúlio Vargas. Ele inclusive vai se indispor com o Getúlio Vargas em algum momento, lá no golpe de 37, em 38 então ele tenta dar um golpe retirando Vargas, só que seu líder Plínio Salgado e os próprios integralistas vão acabar na cadeia. Então nesses moldes muito semelhantes e muito parecidos com o que era exatamente lá na Itália e na Alemanha, nós não temos isso aqui no Brasil. Tudo ok, gente? Na letra B diz o seguinte: aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos pequenos agricultores. Não, gente, não. Embora a gente fale do Getúlio Vargas como uma pessoa que concedeu, vou colocar isso entre aspas, tá, gente, direitos trabalhistas, a gente não verifica toda essa preocupação com os trabalhadores urbanos, principalmente no que tange a questão da terra. Ela vai continuar sendo um problema sem solução, sem resolução, e que só mais tarde, lá na década de 60, no governo João Goulart, é que a gente vai verificar então alguma ênfase para essa questão aí da reforma agrária ou de qualquer medida que venha favorecer esses camponeses. Tudo ok, gente? Na letra C, a letra A e a B são distratores. Vamos para a letra C. A letra C diz: criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle das representações sindicais. Essa é a alternativa correta. E olha que interessante isso daí, gente. De fato, a gente verifica que as leis trabalhistas, elas passam a fazer parte do cotidiano desses trabalhadores. Eles passam a ter 8 horas de jornada de trabalho, ao invés de 14 horas ou 16 horas, como era antes. Eles passam a ter direito a férias remuneradas, como antigamente não existia isso. As férias eles trabalhavam o tempo todo, descanso semanal, eles trabalhavam de domingo a domingo e uma longa jornada. Eles passam a ter agora sábado e domingo como descanso semanal. Eles passam a ter uma série de direitos que a gente deve levar em conta. Mas tudo isso, gente, seria uma forma do Getúlio Vargas controlar esse operariado que já na década de 30 se mostrava como um grupo expressivo, e tê-los como aliados ou como apoiadores é muito melhor do que ter como inimigos. Então Getúlio Vargas, ele vai conceder sim essas leis, mas de uma forma que traga esse operariado para o seu controle. Inclusive a própria existência dos sindicatos, que foram tão atuantes e combatidos durante a década de 10 e a década de 20, na década de 30, principalmente durante o período do Estado Novo, eles passam a ser controlados pelo Estado. Dentro do sindicato, a gente vai retirar então aquelas mentes combativas e vai colocar pessoas que representam o governo para que o sindicato ele possa agora controlar e docilizar o operariado. É o que alguns livros, alguns autores chamam inclusive de sindicatos pelegos, muito existentes nesse período de Estado Novo, nesse período da Era Vargas como um todo. Ok? Então essa daí é a alternativa correta. A gente chama isso de populismo. Esse dar, ou melhor, conceder, promover para poder controlar. Tudo ok? Então essa é a alternativa correta. Vamos para o distrator, que é a letra D.
Implementação de um sistema de previdência e seguridade para atender aos trabalhadores rurais. De novo, isso só vai acontecer lá na década de 60, durante o governo João Goulart. É bom lembrar que as leis trabalhistas durante o período Getúlio Vargas, elas só valem para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais continuam desprovidos desses benefícios e desprovidos de qualquer lei que venha atender o trabalhador nessa legislação. A letra E diz o seguinte: implantação de associações civis como uma estratégia para aproximar as classes médias e o governo. Nós estamos falando de legislação trabalhista, tá, gente? A questão das classes médias, ela não está diretamente sendo alvo desse processo todo de controle do populismo. Embora a gente vá verificar que no auge da centralização e do Estado Novo, a burguesia, ela vai também se sentir controlada pelo Getúlio Vargas. Isso é um dos elementos que vai indispor tanto Getúlio, ou melhor, vai indispor Getúlio Vargas com essa burguesia. Tudo ok? Então nós temos aí o terceiro item concluído. Eu espero que vocês estejam entendendo e ao mesmo tempo gostando. E aproveito para pedir para você, se você está gostando, está acompanhando, revisando o Enem ou o canal H de História, aproveite e se inscreva. E se você está gostando do que você está ouvindo, do que nós estamos abordando aqui, aproveita e dá uma curtida aqui nesse vídeo, que é muito importante essa curtida para o canal. Também ative lá as notificações para quando sair o vídeo 3, você já estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Ok? Vamos para o quarto item. O quarto item fala sobre os povos pré-colombianos. É uma questão de 2010. Lembrando que nós estamos pegando questões aleatórias e ao mesmo tempo corrigindo elas sempre das mais recentes até as mais antigas. Enem, prova de história, povos pré-colombianos. Mais precisamente os povos incas. Vamos lá então. Diz assim mesmo: o Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo, com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo da batata e do milho. A principal característica da sociedade inca era, olha só, gente, ele deu aqui alguns aspectos sobre o que era o território do Império Inca, a sociedade do Império Inca, ao mesmo tempo da produção, que é a produção agrícola, já vista que maias, incas e astecas estão inseridos num grupo que a gente chama de sociedades agrárias, porque elas já desenvolviam uma agricultura, inclusive com a prática do regadio, uma série de estruturas já bem evoluídas, semelhante ao que era o Antigo Egito aqui na América antes da chegada dos europeus. Mas a questão, ela está se referindo especificamente ao modelo de sociedade que existiu dentro do Império Inca. Então nós vamos nos ater a essas alternativas. Certamente em alguma alternativa pode aparecer alguma coisa relacionada a uma outra estrutura, inclusive correta, mas nós estamos falando de sociedade. Então vamos lá focar aí nesse elemento. Diz assim na letra A: ditadura teocrática que igualava a todas. Olha, era um império teocrático, inclusive acreditava-se que o Sapa Inca, que era o imperador do Império Inca, era filho do Sol, filho de Inti, o Sol, e Mamaquila, que é a Lua, e que ao mesmo tempo ele tinha um caráter sagrado, de fato. Mas ele não governava em prol, com o objetivo de igualar a todos ou querer alcançar essa igualdade. Muito pelo contrário, isso daí não era uma pretensão em nenhum momento dentro do Império Inca, tá? Na letra B, existência da igualdade social e da coletivização da terra. Não.
A terra era do Estado. Em alguns casos ela podia ser propriedade privada de um militar, de um sacerdote, de um nobre, mas tudo com a anuência do Estado. Sempre o Estado, dono de tudo, é quem determinava como seria distribuída essas terras. A coletivização passou muito longe, o igualitarismo muito menos, certo? Então, essa daí também é um distrator. Na letra C diz, estrutura social desigual compensada pela coletivização de todos os bens. De novo a insistência nessa coletivização de todos os bens. Se você já sabe que é uma estrutura rígida, marcada pela desigualdade, pela estratificação, como o próprio texto da questão está falando, já está lhe deixando bem claro isso, você vai logo eliminando todas as alternativas, os distratores, que falam em igualdade, em compensação igualitária, de bens coletivos, tudo isso já fica totalmente descartado. Então essa daí também é um distrator. Vamos para a letra D. Na letra D diz, existência de mobilidade social, o que levou à composição da elite pelo mérito. Não, gente, nós temos aí uma questão hereditária. Quem nasce elite continua sendo elite, quem nasce pobre continua sendo pobre. Inclusive isso daí é uma das formas de reprodução de escravos, certo? Quem nasce filho de escravo continua escravo, que é um elemento alternativo à guerra. Certo? A guerra seria uma fonte de escravo, mas a reprodução também seria uma forma de garantir a escravidão para as próximas gerações. E na letra E diz, impossibilidade de se mudar de extrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. É isso aí, gente, certo? Quem nasce num grupo vai continuar naquele grupo porque ele vai ser educado com valores e ao mesmo tempo vai ter direitos que outros grupos não têm. Se você nasce nobre, necessariamente você vai ter acesso às atividades militares, é provável que você se torne sacerdote e é muito provável que bem depois você se torne inclusive um sapainca com a anuência do exército e também com a anuência dos sacerdotes que vão dizer aquilo que é a grande base ideológica para os governos dos imperadores incas, de que eles são filhos do deus Sol, o filho de Inti, certo? Portanto, eles têm um caráter sagrado. Então é isso daí. A letra E é a alternativa correta. E vamos para a nossa última questão desse vídeo aqui, revisando o Enem. Não esqueça de deixar sua curtida aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva também, certo? Na última questão, nós temos uma questão bem mais antiga, ela é de 1999 e ela fala sobre a Guerra Fria. Então vamos para a questão de Guerra Fria. Aos 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Eric Hobsbawm, A Era do Extremo, que por sinal é um livro maravilhoso que a gente vai abordar aqui nessa questão de Guerra Fria. E a gente verifica o seguinte, esse período da Guerra Fria, que ele é posterior à Segunda Guerra Mundial, ele vai começar em 1945 e ele vai até 1991 com o fim da União Soviética. E ele é marcado pela existência de duas superpotências. Quando eu falo superpotências, gente, é que elas tiram poderio bélico e ao mesmo tempo elas saem da Segunda Guerra Mundial com um poder superior ao poder das potências bélicas e industriais daquele período, que de um lado seriam os Estados Unidos e do outro seria a União Soviética. Acontece que essas duas superpotências elas têm um antagonismo na sua visão política e ao mesmo tempo econômica, que seria de um lado os Estados Unidos capitalista, do outro a União Soviética socialista, disputando
a hegemonia e o controle do mundo. Então isso cria inúmeros problemas, inúmeros confrontos, inúmeras rivalidades e disputas entre esses dois países, entre essas duas potências, que a gente vai chamar então de período da Guerra Fria. Em 1991, quando uma das superpotências deixar de existir, não tem mais sentido, não há mais a bipolaridade, capitalismo e socialismo em duas superpotências representando cada um disputando o mundo. Então, por isso, os especialistas passam a chamar que esse período seria uma nova ordem mundial e não mais o período da Guerra Fria, da bipolaridade. Vamos então para as alternativas. Diz assim: o período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, letra A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Tem um monte de coisa errada aí nessa alternativa, né? Mas ela é sedutora porque ela já começa com corrida armamentista. E para as pessoas que, mesmo sabendo o mínimo sobre a Guerra Fria, elas sabem que ocorreu em um dos seus momentos a corrida armamentista. Mas essa corrida armamentista, ela vai acontecer entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, disputa de capitalismo e socialismo para ver quem tem o melhor arsenal bélico, e ao mesmo tempo ela ocorre na Guerra Fria, que é posterior à Segunda Guerra Mundial, certo? Então ela não pode ser causa da Primeira Guerra Mundial, tudo bem, gente? Então essa aí está incorreta. Eu vou aproveitar e tomar uma água aqui, tá, gente? Ok, então nós vamos para a letra B. Domínio dos países socialistas no sul do globo pelos países capitalistas do norte, tá? É bem legal que a gente leve em consideração que a maioria dos países socialistas estão concentrados no leste europeu e ali pela Ásia. Nós vamos verificar o socialismo chegando finalmente na América com o caso de Cuba em 1961. Certo? Mas ele vai demorar um pouquinho a se alastrar. Então, não vai haver esse alastramento, inclusive, de uma forma eficaz e contundente. Tá? Então, não é essa daí. Tá? Letra C. A letra C diz: choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 30. A Guerra Fria é entre as duas superpotências. A Alemanha está derrotada após a Segunda Guerra Mundial. Aliás, a Alemanha está dividida. Ela foi dividida pela Conferência de Potsdam em 4 zonas que viraram duas Alemanhas. A Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. As duas superpotências, inclusive, dominaram a Alemanha, que agora está em 2 pedaços. Tudo ok? Então não pode ser essa daí. Letra D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais como China e o Japão. Gente, essa coisa da China ser uma potência de mercado, inclusive aí se projetando para uma potência bélica, isso é muito recente, isso é década de 2000 para cá, certo, gente? É na década de 60 que ela começa a organizar, na década de 70 que ela começa a crescer, na década de 80 a gente verifica que esse crescimento nos anos 80 e 90 ele tende a se intensificar e ela chega nos anos 2000 como uma potência expressiva, ela ganha expressividade. A realidade da China no momento anterior, ela não é boa. A China vem de uma colonização toda retalhada, uma colonização plural, uma colonização diversa, que tornou a China um dos países mais miseráveis e mais complicados em termos econômicos daqueles períodos, tá, gente? Então, não vamos achar que a China já nasceu em berço de ouro e sempre foi essa potência, esse destaque mundial, que ela não foi. Se a gente falar de pobreza, talvez ela ganhe esse destaque. Tudo ok? Então vamos para a letra E, que é a alternativa correta, que é o que nos sobra. Constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. É como eu dissesse para vocês que foram as duas que ganharam a guerra. Inclusive por ficar ali
na dúvida, os Estados Unidos dizer que foi ele que ganhou e a União Soviética dizer que foi ela que ganhou, haja vista que eram os aliados contra o eixo, os países do eixo, que eram a Itália, a Alemanha e o Japão. A Itália e o Japão foram vencidos pelos Estados Unidos, mas os nazistas alemães foram vencidos pela União Soviética. Então, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Se só sobram, então, dois desses grandes que disputavam a Segunda Guerra Mundial, sobra Estados Unidos e União Soviética. Então, eles vão ficar ali naquele confronto, naquela Guerra Fria, nessas rivalidades, para tentar, então, depois da Segunda Guerra Mundial, finalmente ganhar o mundo. Essa daí é a alternativa correta. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, e se você chegou até aqui e quer mais vídeos como esse, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui no canal H História. O canal H História agradece a sua presença por aqui. Valeu!